Tem um salmo que tem mexido muito comigo. É o 139. Ele chegou até mim através de uma música. Eu, curioso ali na letra da música, eu fui buscar a referência da música e cheguei a esse Salmo 139, que ele diz sobre todos os nossos dias estarem escritos quando ainda éramos substância informe. Que o Senhor nos viu sendo formado no ventre da nossa mãe ali, na escuridão, quando os dias não eram dias, e que todos os dias da minha vida estariam escritos no livro ali da vida, né? Com relação a essa passagem específica, isso me pegou bastante quando fala assim, como são preciosos, né? Como são grandiosos os pensamentos de Deus a respeito da gente. E tendo essa ideia de grandiosidade, e tendo a Bíblia ali, talvez a materialização da sua palavra, a palavra que vem e é inspirada por Deus, talvez isolar nossa vida a versículos ou apenas salmos, é como se um pai que nós amamos muito escrevesse-nos uma carta para a gente muito grande e a gente focasse ali em um trecho dessa carta e falar, deixa eu ver o que Deus está querendo falar comigo. Então, acho que a gente tem acesso a algo muito grandioso, algo muito valioso e que talvez pudesse ser considerado mais. Então, na minha jornada, para crescer a minha fé, o relacionamento com a palavra foi um alicerce muito importante. Uhum. A segunda etapa, eu entendi, que você comentou aí da oração também. A oração, quando é só vãs repetições, ou só me dá isso, me dá aquilo, Senhor isso, ela se torna um monólogo. A gente acredita que... Tem gente que acredita que o Senhor está ali só anotando, tá bom. Vou estar aqui, quando chegar a sua vez eu vou te dar, tá na fila. Uhum. Mas eu descobri que através da oração, ela não é só um monólogo. É a comunhão que você falou. Então, é possível também ouvir. Faça um teste no momento de oração. Feche o seu olho, entra ali, respira, tenta se conectar com o Espírito e tenta discernir o que está sendo falado. Porque a oração ela não é só um monólogo. Muitas coisas são ditas também. E, às vezes, respostas, e a maioria das respostas podem ser não. Então, a gente tem que estar preparado para aquilo que a gente vai ouvir. Mas, indo nessa via do versículo, que todos os meus dias estão escritos, e pegando esse encontro que o Senhor teve com Pedro, ali quando ele ressuscita, ali o encontro na praia, ele diz para Pedro qual que vai ser o seu propósito de vida. Que ele vai chegar no fim da vida, ele vai a lugares onde ele não gostaria de ir, né? Que quando ele era jovem, ele ia a lugares, ele vestia roupas, e naquele momento ali, no final da vida dele, vai ser totalmente o inverso disso. E nessa ligação com o propósito, é correto afirmar que todos nós temos um propósito diante dos planos de Deus pra gente? E se temos um propósito, se torna mais assertiva a nossa jornada quando a gente abre mão de negar a nós mesmos e falar assim, Senhor, eu vou estender minhas mãos e vou me tornar um meio para que o Senhor cumpra a sua obra, o seu propósito através de mim. Esse é um pensamento que eu, fui desenvolvendo, acho que uma revelação que eu tive, digamos assim. Mas eu queria entender um pouco mais assim da sua perspectiva, da sua visão, se está correto esse pensamento, se não está, como que a gente pode desenvolver isso melhor? Bom, vou falar aqui da minha visão disso, né? Falar assim com esse coração, para colocar que existe o seguinte, existe um propósito maior, principal, para todos os seres humanos. E existe os propósitos que seriam como a gente vai cooperar para que esse propósito maior aconteça, né? Então eu entendo que Deus, ele, quando pensou sobre a humanidade, o que ele planejou, o que ele desejou, o que ele criou, e o objetivo maior é: eu quero desfrutar de uma relação com vocês, eu quero caminhar com vocês, eu quero ter intimidade, eu quero que vocês sejam minha família. A Bíblia fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? E logo o texto em sequência fala
que o Senhor quer uma família de muitos filhos, né, semelhantes a Jesus. Então, esse propósito maior, principal, é essa relação de amor, de intimidade, de comunhão. A Bíblia fala que no começo lá da humanidade, o Senhor aparecia na viração do dia, né, pro homem, para a mulher. Para quê? Para comunhão, para relacionamento. Então, se existe o propósito principal, é a nossa relação com Deus, é a nossa comunhão. A intimidade, ela precede o serviço, ela precede a cooperação. E aí, dentro desse propósito principal, que é todos nós termos essa comunhão, essa intimidade, Deus ele pode ver maneiras, né, particulares de como cada um vai cooperar com esse propósito principal, né? Uns vão cooperar de uma maneira, outros vão cooperar de outra. E assim também a gente precisa ter uma visão de reino de Deus, que uma visão de reino de Deus, ela não abrange só a igreja. Ela abrange todo o planeta, toda a humanidade. Então assim, no desejo de Deus de cuidar da humanidade, de querer se revelar para a humanidade, às vezes tem pessoas que hoje são ateus, ou que podem até ser ateu a vida inteira, mas que na cooperação do que Deus tem no coração dele para a humanidade, aquela pessoa pode ter uma participação ali particular, objetiva e um propósito que vai servir para o bem da humanidade. Isso aí foi um indireto? Brincadeira. Não, até que... porque existe, como eu estou falando, existe os propósitos particulares, né? Isso. Então, porque não tem a ver só com a igreja, né? Seria o seguinte, como é que você vai cooperar com a humanidade? É como médico? É como cientista, mecânico? Né? Cientista? É como palhaço de circo? A cura para uma doença. A cura para uma doença. Então, isso envolve propósitos particulares. Ou dentro da igreja, é com evangelismo, é com estudo bíblico, né? É com discipulado, é cuidando de crianças. Então, esses trabalhos particulares, isso tem muito a ver com dons, com talento, com graça, que a gente pode desenvolver, e aquilo vai cooperar com o todo da igreja e com o todo da humanidade, né? Mesmo pessoas que não querem saber de Deus, mas eles podem ter vindo com um propósito particular de cooperar com o que Deus quer estabelecer aqui para a humanidade, para o seu reino, né? Agora, o problema é quando nós estamos tão preocupados com o nosso propósito particular que a gente não está com o coração envolvido com o propósito principal, que é essa relação com Deus, que é essa intimidade, que é essa comunhão. Nós devemos crescer, nós que somos cristãos, que caminhamos com Deus, né? Devemos crescer principalmente na relação com o Senhor, na intimidade. E dentro dessa relação, dessa intimidade, o nosso propósito particular, ele vai ser revelado, ele vai ser conduzido, nós vamos ser capacitados, nós vamos cooperar, né? Agora, a Bíblia traz os seus alertas, né? A Bíblia fala de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? O que quer dizer o quê? De que adianta você ser extraordinário no seu propósito particular e perder o convite dessa relação, dessa intimidade, dessa comunhão com Deus?